difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Afasta de mim esse cálice. Escolha melhor para esse linguagem não poderia ser. Tema mais do que pertinente, tema que nos faz pensar sobre muitas coisas. Ah, que vontade de estar aí com vocês, porque eu sei que vai ser muito bonito, né? Então, de antemão, mesmo sem ver, eu parabenizo nossos estudantes, parabenizo o nosso corpo estudantil, que eu sei que vai fazer uma coisa muito bacana, muito legal e que vai fazer com que eles reflitam, já estão refletindo certamente sobre muita coisa que estamos vivendo, sobre muita coisa que está acontecendo. O movimento estudantil do IFBA sabe disso e um parabéns também muito grande, uma saudação muito grande às colegas da coordenação de linguagem que fizeram uma escolha excelente, que fizeram uma escolha que certamente vai trazer muitos frutos bons ainda. Afasta de mim esse cálice. Então deixa eu começar pelos abraços, né? Parabenizar a escolha brilhante das colegas da coordenação de linguagens sobre a escolha desse tema. Tema esse que nos faz refletir sobre uma série de coisas, né? A primeira delas talvez seja a necessidade que nós precisamos de melhor tratar e melhor entender esse período para que a gente possa, de verdade, superar esse período. Acho que precisamos, antes de mais nada, né, precisamos de justiça. Precisamos que aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, os crimes de tortura, os crimes de separação de família, os crimes de assassinato, sejam punidos, né, que a justiça seja feita. Então precisamos rever essa lei de anistia, e só no momento que nós revermos essa lei de anistia, nós vamos de fato começar a acertar as contas e a viver de fato uma democracia, né? Porque as práticas, né, e a mentalidade da ditadura, apesar dos 30 anos que nos separam, ainda estão muito fortes, né? Ainda somos a sociedade que a polícia atira primeiro e pergunta depois, que todos são suspeitos ou culpados até que se prove o contrário. A polícia que pratica a tortura, né? Mas não é só na polícia que isso persiste. Isso persiste nas nossas práticas sociais, desde o você sabe com quem você está falando, a insensatez, quase que uma insensatez de tentar de todo jeito manter a hierarquia, manter a ordem, né? E quantos foram presos, perseguidos, demitidos de seu trabalho, punidos por, mesmo no espaço civil, atentarem contra a hierarquia e a autoridade, né? Falando aí de termos nitidamente militares, mas que foram volta e meia utilizados para perseguir trabalhadores, para perseguir estudantes, para abrir milhares de processos, para prender só nos primeiros anos da ditadura cerca de 50 mil pessoas. Antes da ditadura ser instaurada, havia sobre a mesa daqueles que conspiraram contra a democracia, aqueles que deram o golpe, havia ficha, havia espionagem de cerca de 400 mil cidadãos brasileiros. 400 mil brasileiros tinham a sua vida ali devassada e eram suspeitos, né, de atentarem contra a ordem, contra a família, contra a democracia, né? E essa ditadura brasileira, muito curiosamente, o Brasil tem a mania de negar o que ele de fato é, né? Então, dizem que vivemos num país que não tem racismo, dizem que vivemos num país que não tem machismo, dizem que vivemos num país que não existem, que não é homófobo, dizem que vivemos num país que não tem preconceito de classe, e vivíamos numa ditadura que dizia que não era uma ditadura, né? Dizia que, na verdade, ela estava construindo a verdadeira democracia. Por quê? Porque livra o Brasil da ameaça
comunista, porque impede que o Brasil vire uma nova Cuba. E aí parece que nós aqui em março de 2015 estamos vivendo o março de 1964, né? Pessoas indo às ruas, bradando pela volta dos militares, bradando pela instauração de um golpe, e os argumentos eram muito parecidos com aqueles de 1964. Acabar com a corrupção, varrer os comunistas, a nossa bandeira nunca mais será vermelha. E, para evitar que essa bandeira fosse vermelha, ou na verdade para garantir o interesse de uma série de grupos privilegiados que se viu ameaçada por um programa tímido de reformas, como fora o programa de reformas proposto por João Goulart, o que é que se fez? Se matou, se perseguiu, interviu em entidades sindicais, cassou a liberdade de organização estudantil, proibiu-se peça de estudantes, né? Lembrando aí do primeiro grande ato estudantil baiano depois do golpe de 1964, que acontece no ano de 66, que é a tentativa de encenação da peça Aventuras e Desventuras de um Estudante, que é proibida, que os estudantes tentam encenar em diversos locais, inclusive no Mosteiro de São Bento. São proibidos, são obrigados a sair da Bahia, são obrigados a viver na clandestinidade, né? Isso tudo porque estavam simplesmente a tratar de problemas que eram seus, isso tudo porque estavam simplesmente a tratar da liberdade. Então eu acho que para a gente se acertar com a liberdade, para a gente viver naqueles tempos que, como dizia o Carlos Marighella, um daqueles que tombou lutando contra a ditadura, para que chegamos a um tempo onde sejamos livres ao ponto de até aqueles que são escravos por vocação serem obrigados a abandonar suas algemas. Para que chegamos a isso, precisamos primeiro acertar contas com isso, primeiro ter muito claro o que é democracia, o que é ditadura, qual a importância da democracia, para depois seguirmos em frente, para depois construirmos uma sociedade que seja democrática, não só do ponto de vista político, mas que seja democrática do feijão com arroz, que seja democrática da saúde, né? E que a gente não seja tão prisioneiro da violência do capital e da violência das classes dominantes. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.